Boa noite para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Boa noite, Alcance Jovem. Um prazer mais uma vez estar aqui para cultuarmos ao Senhor, mesmo que online. Como orei, gente, sabemos que, mesmo em tempos incertos, sabemos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas e vamos orar para que Ele abrevie esse tempo, né? Orar para que passe logo esse período que a gente está vivendo, porque é muito melhor estarmos juntos aqui. Eu tenho certeza que esse tempo vai chegar logo. Enquanto ele não chega, nós estamos aqui online para cultuarmos juntos. E eu quero ler um texto hoje que está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero ler dos versículos 9 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 9 ao 18. A palavra diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz e que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Pai, obrigado pela tua palavra. Sabemos que a tua palavra opera em nossas vidas para que a nossa fé seja edificada, para que nós encontremos a verdade. E nós oramos para que a tua palavra nos transforme nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem hoje, galera, é graça em meio à frustração. Graça em meio à frustração. E, cara, tá aí uma sensação horrível de viver, horrível de se sentir. Ninguém gosta de sentir frustração, sejam por coisas simples, sejam por coisas triviais, né? Situações complexas. Ninguém gosta de se frustrar, ninguém gosta de se decepcionar, ninguém gosta de se manter decepcionado, independente do motivo que possa ser. E, cara, a frustração, ela acontece quando um desejo ou alguma necessidade que nós temos, elas não são realizadas. Quando a gente tem um desejo, esse desejo não é realizado, a gente se frustra. E a intensidade dessa frustração, ela está diretamente relacionada ao tamanho da expectativa que a gente coloca nessa realização. Então, quanto mais energia você investe para que algo aconteça, mais frustrado você se sente quando isso não sai como o planejado. Quem nunca se sentiu assim, não é verdade? Quem nunca não desejou que algo acontecesse muito e quando isso não acontece, você fica muito frustrado. Isso é natural para o ser humano. Agora, o que acontece, muitos de nós não temos lidado muito bem com esse sentimento. E é fato que a frustração ela acaba tendo consequências maiores quando a gente não sabe lidar, né, com a frustração. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente tem um comportamento de fuga quando a gente não lida bem com a frustração. Por não querer mais vivenciar alguma situação, por não querer mais que aquilo aconteça novamente, a gente foge de todo tipo de situação que possa remeter àquele momento. A gente evita pessoas, a gente evita lugares que de alguma forma
nos lembrem daquilo que aconteceu. E a gente passa a perder algumas oportunidades, porque nem sempre as coisas vão ser do mesmo jeito, não é verdade? A gente também demonstra muitas vezes um comportamento de compensação. Para compensar uma frustração, a gente mergulha em alguma outra satisfação, como por exemplo comida, como por exemplo álcool, como por exemplo as drogas, sexo desenfreado, masturbação, e até mesmo com atividades como o próprio ministério ou até o nosso trabalho. A gente acaba compensando uma frustração por uma sensação boa em outro lugar. Isso é um comportamento de compensação que a frustração acaba trazendo. A frustração acaba trazendo também um comportamento de desamparo, que uma vez a gente tendo se frustrado com alguma atividade, de repente você investiu em alguma atividade, você não conseguiu realizar aquilo com sucesso, você transfere para todas as áreas da sua vida, ou para outras áreas da sua vida. E muitas vezes nem existem muitos obstáculos à sua frente, mas como a visão já está distorcida, a gente vê aquilo como algo imensamente difícil, a gente trava. A gente simplesmente trava. Então, diante da frustração, a gente pode tirar vários exemplos aí de comportamentos que nos seguem. A gente pode citar aqui vários comportamentos, mas é fato que a frustração, quando não bem lidada, quando a gente não lida muito bem com a frustração, a gente vai ter outros problemas. E, cara, algo que eu tenho percebido muito na nossa geração, na nossa juventude, é que a gente não tem lidado bem com a frustração. A gente não tem tido um comportamento adequado, se é assim que eu possa dizer, com a frustração, porque, como eu falei, é natural. Nós vamos nos frustrar, isso faz parte da vida, nem tudo é como a gente quer. E muitas vezes nós vamos nos deparar com situações onde nós não vamos ter o controle, nós não vamos ter a resposta que nós gostaríamos, nós vamos muitas vezes receber de outras pessoas comportamentos que nós não gostaríamos de ter recebido, e a consequência vai ser a frustração. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E cara, as nossas dores, as nossas frustrações, elas são totalmente legítimas diante de Deus. E isso fica muito claro aqui na situação de Ana, como nós lemos. Ana era uma mulher que sofria duplamente porque ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Então, obviamente, por não ser mãe, por não poder ser mãe, ela sofria. E ela também sofria porque ela era marginalizada. Porque a cultura daquela época desvalorizava mulheres que não podiam ter filhos. Elas eram taxadas como mulheres sem a bênção de Deus, ficavam marginalizadas na sua cultura, simplesmente pelo triste fato de serem estéreis. E, obviamente, muitas vezes transferiam essa dor para Deus, para as pessoas, né? Pensa na amargura que havia na vida de Ana por ela sofrer duplamente por essa condição. Lógico, por outros N motivos aí, mas citando esses. E a gente aprende com Ana 3 lições muito importantes sobre a graça que nós encontramos na frustração. A graça que nós encontramos diante de Deus nas nossas frustrações. E eu quero falar sobre essas 3 lições, como que a gente pode aprender a transferir isso, ou a levar essa frustração para o nosso relacionamento com Deus, como a gente pode lidar com essas emoções dentro de nós. Porque, eu volto a dizer, Deus ele valoriza isso. É totalmente legítimo esse sentimento diante de Deus. Não se sinta em pecado, não se sinta desvalorizado por Deus, porque você está se sentindo frustrado por alguma situação. Ok? Então, em primeiro lugar, Ana nos ensina a procurar o lugar certo para lançar as nossas angústias. O texto ele mostra que Ana, mesmo sendo hostilizada pela concubina no seu marido, era comum, né, na época, um homem ser marido de várias mulheres, um homem de Deus, né, muitas vezes ser marido de várias mulheres. Esse era o caso de Ana. Seu marido, ele tinha 2 esposas, e a gente vê que a concubina de Ana, ela podia ter filhos e ela hostilizava a Ana por isso. Então, a Ana se sentia mal, né, por estar casada com um homem, não poder dar filhos a esse homem, e
e ao mesmo tempo outra mulher dava filhos a esse homem, e essa mulher hostilizava a Ana por isso. Então ela se sentia muito mal por isso. Agora, ela procurou primeiramente ao Senhor e se derramou em oração diante de Deus, e ela nos deixou um grande legado através dessa oração. Ela nos deixou um grande exemplo a ser seguido. Ela procurou o lugar certo, esse lugar certo é aos pés do Senhor. O livro de Salmos, capítulo 55, versículo 22, diz assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu vou repetir. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, versículo 22. E cara, a gente tem a tendência, muitas vezes, de procurar pessoas erradas, obviamente, que além de não nos ajudar, elas vão piorar a situação. E eu estou falando de primazia aqui, ok? Estou falando do primeiro lugar onde a gente vai buscar resolver os nossos problemas, buscar a solução para as nossas angústias. Muitas vezes nas pessoas a gente vai buscar não a solução do nosso problema, mas alguém com quem a gente possa desabafar simplesmente, não é verdade? E muitas vezes nesse lugar onde você procurava um ombro para você chorar, você vai encontrar, sei lá, um conselho errado, vai encontrar desprezo, você, sei lá, está em pecado, você precisava agir dessa forma. E às vezes as pessoas até agem com boa intenção, mas acabam muitas vezes piorando a situação, porque muitas vezes elas não entendem o contexto total daquilo que a gente está passando. E muitas vezes, cara, deixa eu te falar, a gente não consegue comunicar aquilo que a gente está sentindo como deveria. Né? Então a gente também é tendencioso a buscar lugares e sensações para o alívio das nossas almas. Lá no exemplo de fuga, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas a gente pode citar aqui que a gente busca muitas vezes, por conta da nossa frustração, a gente busca em relacionamentos que são fora da vontade de Deus, relacionamentos de amizade, relacionamentos sentimentais, físicos, né? Para que as nossas emoções elas sejam supridas por conta dessa frustração, a gente vai buscar fora da palavra de Deus esse lugar. Muitas vezes a gente busca em lugares e práticas que não contribuem com a nossa espiritualidade. E muitas vezes essas práticas e esses lugares vão nos levar a pecar. E vão nos levar para longe da vontade de Deus. Em consequência de não buscar o Senhor em primeiro lugar. E note que eu estou falando aqui de um efeito cascata, gente. Então, você toma uma decisão errada por não buscar o Senhor em primeiro lugar. Essa decisão errada te leva a um lugar errado, te leva a tomar outra decisão errada. Então, ao invés de você ter um problema para resolver, você vai ter 2, 3, 4, 5, 6 problemas para resolver. Você nem se lembra da origem do teu problema. Porque aí a sua consciência começa a ficar cauterizada, a Bíblia fala. Que o pecado faz isso conosco, cauteriza a nossa consciência. A gente passa a ver coisas certas em lugares errados. E isso transforma a nossa maneira de interagir com as pessoas e com o mundo. A gente passa a ver Deus de forma errada, a gente passa a ver as pessoas de forma errada, a gente passa a se olhar no espelho e nos enxergar da forma errada. Isso é trágico. Muitas vezes isso tem origem na frustração e no lugar onde nós derramamos a nossa frustração. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, a palavra vai dizer assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele cuida de vós. Cara, então entenda que o primeiro lugar onde nós devemos depositar as nossas angústias é em Deus, é no Senhor. Porque é nesse lugar que a gente vai descobrir, muitas vezes, qual é o próximo passo. Porque é nesse lugar que muitas vezes Deus vai usar a dor, vai usar a angústia, a frustração para nos falar algo sobre Ele, sobre nós mesmos. E a palavra vai se cumprir na nossa vida, porque a palavra diz que muitas vezes o sofrimento é motivo de alegria. Porque é no sofrimento que a gente cresce. É na pressão onde a gente se desenvolve. E muitas vezes esse lugar você só vai conhecer diante de Deus. Ele tem que ter primazia para que nós nos
apresentemos as nossas causas, apresentemos o nosso problema. Com certeza, cara, eu não vou descartar aqui o fato de que a gente precisa das pessoas, nós precisamos contar com as pessoas. Mas se eu falar para você, parte da edificação da nossa fé, parte da edificação da sua fé, passa por entender que Deus é a nossa primazia em todas as coisas. Posso ouvir um amém aí onde você está? Em espírito eu ouvi esse amém, amém? Cara, além disso, seja como Ana, seja sincero em relação à sua frustração, dê nomes aos seus sentimentos. Não que você precise informar a Deus, né, como você está se sentindo, como se Deus não soubesse o que está acontecendo com você. A questão não é essa. A questão aqui é que nesse lugar de comunhão com Deus, você está sendo trabalhado e você está sendo quebrantado. Quando você dá nome ao que está acontecendo com você diante de Deus, você passa a ver esse problema com os olhos dele. Sabe, o lugar da oração, cara, não é para que Deus seja transformado, mas é para que nós sejamos transformados. É no lugar de oração, é no lugar de quebrantamento, onde nós nos descobrimos em Deus. Porque nós passamos a ter a mente dele, nós passamos a ter o coração dele para aquele problema. Então, nesse lugar de frustração, quando você procura Deus em primazia, Ele vai te ensinar muito mais sobre você do que você sabe, ou do que você acha que sabe. Muitas vezes existe uma força dentro de nós que a gente não sabe que está lá. Muitas vezes existem características a respeito de nós que a gente não sabe que está lá, que foi o próprio Deus que colocou. E Ele usa esses momentos de frustração, de dor, de angústia, para revelar qual é o plano e o propósito dele em relação a nós. Então, em primeiro lugar, cara, procure o lugar certo para derramar a sua angústia é no Senhor. Em segundo lugar, Ana nos ensina a fazer um voto de sacrifício. Faça um voto de sacrifício. Ana decidiu em sua oração consagrar a Nazireu o seu filho, que a olhos humanos nem existia. A olhos humanos, ela não poderia ter filhos, mas ela, com fé, entregou o seu filho como Nazireu. O Senhor falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse menino, e sobre a cabeça dele não vai se passar navalha. É um Nazireu. E para você entender, o Nazireu é alguém separado para Deus por toda a sua vida. Ana já consagrou. É o seu filho sem antes ele existir. Então a gente aprende com a sua atitude duas coisas aqui. Ana, ela orou segundo o propósito do reino de Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ela entregou a sua angústia para Deus. Então, ela primeiro ora segundo o propósito do reino de Deus. E em segundo lugar, ela entrega a sua angústia para Deus. Cara, muitas vezes os nossos desejos, eles são condicionados a coisas terrenas. Isso demonstra que o meu e o seu coração está enraizado no lugar errado. E quando a gente decide pelo sacrifício, nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa. Isso é colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Isso é entender que o que eu preciso não é tão importante quanto o que Deus impõe sobre a minha vida. Nós passamos a entender que na verdade o que a gente precisa é que o reino de Deus seja estabelecido através de nós. E foi isso que Ana fez. Ela entregou o seu filho como Nazireu, dizendo: Deus, é mais importante que o reino de Deus avance. E a gente sabe a consequência disso quando você lê o livro de 1 Samuel, é que Samuel foi o fruto dessa oração. O primeiro profeta, juiz e sacerdote, a primeira pré-figuração de Jesus Cristo que a gente vê na Bíblia, foi Samuel. Um tempo onde Deus não falava mais com as pessoas, Ele falou através de Samuel. Então Ana entendeu que o reino de Deus estava acima da sua própria necessidade. E a gente aprende também que a gente não deve viver pelo que a gente sente. É claro, nós temos que legitimar o nosso sentimento, as nossas emoções, mas não é isso que determina a nossa caminhada. O que determina a minha, a sua caminhada é a fé. Então, Ana, ela entrega as suas dores a Deus. E quando nós entregamos as nossas dores a Deus, a gente passa a viver por fé. A gente fala: Deus, não importa o que eu sinto, não importa o que as minhas emoções estão dizendo, eu legitimo isso diante de Ti, eu sinto isso, eu estou triste por causa disso, mas eu decido entregar isso aos Seus pés, e eu vou viver pela fé, Senhor.
É isso que Ana está nos ensinando aqui. Então nós confiamos mais na palavra de Deus, no cumprimento da sua palavra, do que aquilo que a gente pode ou não fazer por nós mesmos. Cara, viver nessa dimensão é libertador. É libertador viver nessa dimensão porque você não vive mais por fracasso e você não vive mais por acertos. Você vive por aquilo que Deus te coloca. Você vive pela gratidão daquilo que Deus já colocou na sua vida. E sabe, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, é muito importante a gente entender isso. Porque, por mais que a gente sofra, por mais que as coisas elas não sejam do jeito que a gente espera que elas fossem, por mais que a gente venha sofrer, muitas vezes perder entes queridos, tudo isso é muito triste. Mas, quando nós vivemos por fé, nós temos certeza que isso vai passar. E que Deus está no controle de todas as coisas. E de que as nossas emoções, volto a dizer, por mais ruins que sejam, e precisam ser legitimadas, não são elas que vão determinar o quanto somos felizes ou o quanto estamos em paz, porque o que determina isso é a fé que nós temos no nosso Deus. E a palavra dele é a mesma, de ontem, de hoje e vai ser eternamente. Tudo passa nessa vida, mas as palavras de Deus jamais passarão. É importante dizer que todo o sacrifício necessário já foi realizado por Jesus em nosso favor. Então o voto de sacrifício aqui é espiritual. Né? Não estou dizendo que você vai ter que subir umas escadas de joelho aí, né? Ou pagar algum tipo de sacrifício. Não, não é esse tipo de sacrifício que eu estou falando. Esse sacrifício é espiritual, envolve entregar toda a nossa vida diante de Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós. Paulo nos ensina isso lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, quando ele diz, olha, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, fazer um voto de sacrifício é reconhecer que somente Deus pode me suprir, somente Deus pode me consolar, somente Deus pode me curar e me transformar de verdade. Então, por conta disso, eu vou entregar a minha vida para Ele, em todos os âmbitos, em todos os sentidos. A minha vida é um sacrifício diante de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus me pede. Eu vou viver segundo as suas diretrizes. Eu vou viver em obediência, porque eu entendo aquilo que Deus fez por mim. Isso é oferecer uma vida em sacrifício. Então, em primeiro lugar, busque o lugar certo para derramar suas angústias, que é aos pés do Senhor. Em segundo lugar, faça um voto de sacrifício. Isso é entregar toda a sua vida aos cuidados de Deus. Em terceiro e último lugar, continue o seu caminho. Foi isso que Ana fez. Ana seguiu o seu caminho. Ela entregou a sua frustração no lugar certo, fez um voto dizendo que a continuidade da vontade de Deus era maior do que a sua bênção, e isso ressignificou a sua dor. Isso ressignificou aquilo que ela estava sentindo. Perceba que a Bíblia não diz que Deus ouviu ela naquele momento. A Bíblia também não diz que Deus respondeu às suas orações. Mas a gente vê que, ou seja, a situação não mudou. A situação não mudou. Por mais que Ana derramou o seu coração ali, a situação não mudou em nada. Ou seja, ela não foi respondida por Deus. Deus não falou para ela que ela teria um filho. Mas a gente vê que Ana mudou. A palavra diz que o seu semblante já não era mais triste. Ela comeu alguma coisa e ela seguiu o seu caminho. Ela tocou a sua vida. Ela continuou fazendo o que ela tinha que fazer. Por mais triste que era a sua situação, e cara, eu não consigo nem imaginar o que é viver com esse tipo de dor. Eu não consigo nem imaginar qual é o tipo de frustração que você vive. Nós não estamos de maneira nenhuma, não estou querendo dizer aqui que a sua dor não é legítima, mas o texto mostra que por mais que a sua dor seja legítima, por mais que a sua frustração seja forte, por mais que o que tenham feito com você, ou o que você tenha feito, tenha um impacto muito grande na sua vida, ou na vida de alguém, isso não é impossível para que Deus ressignifique a sua dor, isso não é impossível para que você continue seguindo o seu caminho, de acordo com os planos que Deus tem para você. E é isso que a gente aprende com Ana. A presença de Deus, cara, tem esse poder de nos devolver a alegria,
de mudar o nosso semblante, de fazer com que um lugar de tristeza se transforme em um lugar de alegria, que o lugar de escassez se transforme num lugar onde nós vamos ser supridos. Aonde o pecado foi verdade na sua vida, a graça vai ser muito maior. Aonde houve tristeza, aonde houve luto na sua vida, alegria e vida vão ser muito maior. Porque você está vivendo pelo dom da vida, que é o Senhor. É isso que Ana está nos dizendo, quando ela entra na presença de Deus, e ela entrega aquela dor com fé, ela passa a conhecer o Deus da fé. Deus não responde, não muda a sua situação, mas Ele ressignifica o que ela sente por dentro. Ele ressignifica o que estava dentro de Ana, e Ana sai daquele lugar com o seu semblante diferente. Eu aprendo aqui que o mais importante que qualquer bênção, o mais importante do que qualquer coisa que Deus possa tirar, seja uma bênção física, seja uma cura, seja um milagre, mais importante que isso é ter comunhão, é ter um lugar de comunhão e um lugar de confiança em Deus. É você saber que existe um lugar onde você pode se derramar. Existe um lugar onde existe um pai que entende a dor que você está sofrendo, que entende a necessidade que você está tendo nesse momento. Mas não é por isso que a sua vida vai parar, não é por isso que você vai desistir dos seus planos, porque é nesse lugar que Deus vai te capacitar para que você possa continuar a fazer o que você deveria fazer na presença dEle. Muito melhor do que qualquer bênção que Deus possa te dar, é a própria presença dEle, vivendo todos os dias com você. Seja onde você estiver, seja o que você estiver fazendo. Eu termino aqui lendo Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó dizia: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A história de Jó mostra para nós que Deus não respondeu a Jó o porquê que todas aquelas coisas aconteceram com ele, mas Jó não precisou disso. Jó não precisou da resposta. Ele só precisou que o seu relacionamento com Deus fosse ressignificado. Nós não precisamos de mais nada nessa vida além de um relacionamento com Deus. Nada mais importa nessa vida quando nós temos bem firmado o nosso relacionamento com Deus. Essa é a graça da frustração. Essa é a graça que nós encontramos na frustração. Eu digo também mais uma coisa para você que está lá em Mateus 11, 28, 30, um texto muito conhecido, mas cabe muito bem para esse momento. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu termino dizendo para você que a maior das frustrações, Jesus sofreu por mim, por você, na cruz, há mais de 2000 anos atrás. E Ele sofreu essa frustração para que eu e você não vivêssemos frustrados. Não vivêssemos tristes por conta dos intempéries da vida, por conta dos problemas que a vida nos traz. O próprio Jesus nos disse que nós vamos ter problemas desse mundo, mas Ele venceu o mundo e nele nós também venceremos esse mundo. Eu digo para você que está me assistindo agora, se você está passando por um momento de frustração, e se esse problema, se essa frustração está te travando, eu quero dizer para você, eu quero orar por você, dizer que o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou o Senhor dos mortos, Ele está com você nesse momento. De repente, esse problema que você está passando não vai se solucionar, você de repente não vai receber sua cura, você não vai receber a bênção. Mas Deus vai ressignificar a sua dor. Ele vai fazer com que você aprenda com ela, vai fazer com que você saia melhor dela. E sair melhor de um lugar de frustração é sair com a presença de Deus e viver com ela a partir disso. Deus ouviu a oração de Ana e Samuel foi o fruto disso.
Mas a moral dessa história aqui não é a bênção que Ana recebeu. A moral dessa história é que ela saiu da presença de Deus transformada na sua frustração. Eu digo para você, procure o lugar certo para entregar a sua frustração, faça um voto de sacrifício diante de Deus e siga o seu caminho. Eu tenho certeza que você vai encontrar graça suficiente em meio ao que você está vivendo para continuar a sua caminhada. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer porque mesmo nesse tempo de pandemia, a gente pode, através da tecnologia, te cultuar. E a minha oração é que essa palavra encontre, Pai, corações disponíveis, encontre, Senhor, pessoas que estejam precisando, Deus, sentirem acolhidas, sentirem renovadas, Deus, na sua dor, sentirem renovadas, Deus, na sua frustração. Tua palavra nos ensina que a maior frustração o Senhor recebeu, o Senhor se frustrou da forma mais horrível para que nós pudéssemos estar aqui, encontrando vida, e vida de verdade, vida de maneira intensa no Senhor. A minha oração é para que todos aqueles que estão me assistindo agora possam encontrar essa vida, possam encontrar sentido, possam encontrar um lugar de paz e de alívio com o Senhor. E que, por mais que a gente não encontre a solução para a nossa frustração, nós vamos encontrar no Senhor força, ressignificação suficiente para continuar fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Tudo isso para a glória, honra e louvor do Teu nome, Jesus. Amém. Galera, eu quero terminar esse momento lembrando que você pode e deve, continuar contribuindo através dos seus dízimos, das suas ofertas. Nesse momento deve estar passando aí as nossas contas, o Pix aqui da nossa igreja, para que você possa contribuir. A igreja precisa disso, e você vai estar obedecendo a palavra de Deus ao fazer isso também. A nossa oração para que esse tempo seja abreviado, e que nós possamos o mais breve possível estar juntos aqui novamente. Siga as nossas redes sociais, @Alcance Jovem Pinhais no Instagram, Alcance Jovem Pinhais no Facebook e @AJPinhais no Twitter. A gente se encontra por lá nesse tempo. Que Deus abençoe você. Até logo.